Fala pessoal, beleza? Tô aqui mais uma vez para ajudá-los no plano de estudo tutorado do Governo de Minas, volume 6, semana número 4, pessoal. O tema dessa semana é conflitos e tensões no mundo atual. Mas antes da gente começar, é muito importante que vocês se inscrevam no canal Escola Online, ativem as notificações, nos sigam nas nossas redes sociais, também visite nossa plataforma www.plataformaescolaonline.com.br. Vocês aí do terceiro ano, estamos também agora com o projeto Enem. Todos os dias, úteis, claro. Soltamos vários vídeos, 3, 4, 5 vídeos para você poder estudar para o Enem, beleza? Além disso, também disponibilizamos material escrito na nossa plataforma. Não deixe de olhar, pessoal. Eu sou o professor Galvão, professor de Geografia. Pessoal, para começar essa semana, eu não poderia deixar de falar isso. É impossível eu situar aqui num slide, em vários slides, todos os conflitos que eu achei importante, beleza? Por quê? São muitos conflitos. O PET trouxe pelo menos uns 25 conflitos. Eu ainda selecionei 17, que eu acho importante. Então a gente tem que entender que o PET dessa semana ele foi desproporcional. Era para 2 PETs grandes esse conteúdo, se eu não falar 3 PETs, tá bom? Foi muita coisa. Pessoal, era impossível fazer slide falando de um por um. Impossível. 9 exercícios. Exercícios que estão pedindo muito além daquilo que o PET traz. Não sei, não visualizei como foram as aulas disponibilizadas pelos professores de vocês, pelo governo, mas eu duvido muito que em uma semana a gente consegue ter aulas normais para falar de tantos conflitos assim. É pelo menos um mês, beleza? Mas vamos lá, pessoal. Pessoal, vamos lá. América, vamos pensar na Colômbia. Colômbia, problemas década de 80, cartéis, narcotráfico, Pablo Escobar, para quem já assistiu Narcos, o próprio Pablo Escobar. Aonde, pessoal, a Colômbia se torna uma grande exportadora de cocaína. Os Estados Unidos sempre teve um vínculo estreito com o governo colombiano, começa a interferir de forma direta no país, pessoal. Isso fomenta o surgimento de grupos extremistas de esquerda, como a FARC, FARC, Exército Popular, EP, e a ELN, pessoal, beleza? Que atuam de forma violenta, fazendo sequestros e se sustentam, principalmente a FARC, a partir do narcotráfico atualmente. E existem um grupo de extrema-direita, um paramilitar de extrema-direita, que é a AUC, pessoal. A AUC atua justamente combatendo esses grupos que querem pregar o socialismo na Colômbia. Pessoal, o bicho pega na Colômbia, beleza? Vai muito além da questão do narcotráfico da década de 80 e década de 90. África, pessoal, Sudão e Sudão do Sul. Antes era um único país, o Sudão, onde a porção norte tinha características, similaridades à cultura árabe como religião, e o sul mais religiões vinculadas ao continente africano, beleza? Existia uma treta, existia uma vontade do sul de se separar, mas isso nunca ocorreu, porque as principais jazidas de petróleo do país se encontravam no Sudão do Sul, enquanto as refinarias no norte. Depois de muito conflito, depois de tentativas de acordo, no século XXI agora, se eu não me engano, no ano de 2013, é selado um acordo onde se separa o Sudão do Sul. E fica determinado que o Sudão ficaria por conta do refino, o Sudão do Sul pela extração do petróleo, o lucro dividido entre as partes. Além disso, pessoal, devido a imensos conflitos, os dois países sofrem bastante com problemas sociais. Pessoal, Ruanda, neocolonialismo, Bélgica, 2 etnias existentes no país, os Tutsis e os Hutus, pessoal. Os Tutsis, eles eram minoria e a Bélgica colocavam eles como uma classe superior, com privilégios, para que pudesse dominar, para ter um controle sobre o território em cima dos Hutus. Pessoal, acaba o neocolonialismo, o país se torna, vamos dizer, independente, os Hutus assumem o poder e começam a matar
Tutsis, pessoal, um verdadeiro genocídio. Isso gera grupos extremistas, começa um conflito muito intenso no país, que se intensificou na década de 90. Estima-se que quase 1 milhão de pessoas morreu em Ruanda na década de 90, que é um país desse tamanho. E hoje sofre com vários problemas. Mali, pessoal. Mali sofre com uma série de revoltas de grupos armados que existem dentro do seu território e não permite com que o país se desenvolva. Angola, Guerra Fria, pessoal. Temos que pensar EPLN e UNITA, dois grupos distintos. UNITA, capitalista, apoiado pelos Estados Unidos, o EPLN, apoiado pela União Soviética. EPLN, poder. Um pouco, se bobear até uma maioria, mas UNITA a partir de financiamento, de armamento vinculado aos Estados Unidos, e o EPLN vinculado à União Soviética, se matam dentro do território angolano. E isso, pessoal, contexto da década de 70 para cima, beleza? Por isso que se fala, Guerra Fria não teve confronto direto entre as potências, porque as guerras civis de Angola são grandes exemplos de conflitos devido à Guerra Fria. Pessoal, Ásia, Iraque, Saddam Hussein, ditador, ficou lá por vários e vários e vários anos. A gente tem que entender que o Iraque sempre foi inimigo dos Estados Unidos. Questão de diferentes povos dentro do seu território, como os curdos, prevalece de muçulmanos. Nunca houve uma relação boa com os Estados Unidos. A partir do momento que ocorre o início da Guerra do Terror, Saddam Hussein é considerado terrorista também. Estados Unidos invade o Iraque. Estados Unidos pega Saddam Hussein, julga Saddam Hussein, executa o Saddam Hussein, pessoal. Por quê? Porque ele era considerado um ditador opressor sobre determinados grupos do país. Atualmente o Iraque sofre, por exemplo, com áreas ocupadas pelo Estado Islâmico. Irã era amigo dos Estados Unidos na Guerra Fria, enquanto o Iraque não era. Tem a guerra iraniana, iraniana, não sei. Irã, iraquiana, agora eu não lembro a questão. Entre Irã e Iraque, cuidado, Irã não é um país árabe. O Irã, ele vem, a sua origem do Império Persa, beleza? Pessoal, então tem esse conflito muito forte entre Irã e Iraque. Pós-Guerra Fria, Irã se volta aos Estados Unidos, não fica mais como um aliado por não concordar com a atuação dos Estados Unidos em diversos aspectos. E atualmente a gente observa, depois de um longo período, que existe sim, principalmente pós-Saddam Hussein, um início de conversas entre Irã e Iraque. Os curdos, um povo sem nação, prestem atenção nesse tema, um povo sem nação. Os curdos são quase 30 milhões de pessoas que vivem em 5 países, principalmente do Oriente Médio. Se não me engano, é Armênia, Síria, Iraque, Turquia e falta um que eu esqueci. Iraque, não sei se é o Irã, talvez seja, mas não acredito que seja o Irã, não. Faltou um. Aonde, pessoal, eles não possuem território próprio. Primeira Guerra Mundial, fim dela, fim do Império Turco Otomano, retomada dos territórios do Oriente Médio, os curdos ficam sem um território. Eles lutam pela formação de um estado chamado Kurdistão. Eles sofrem muito atualmente com questões vinculadas ao Estado Islâmico. Afeganistão, pessoal, Afeganistão, Guerra Fria, governo vinculado à União Soviética, onde o Exército Vermelho atuava dentro do Afeganistão, apoio ao governo. Os Estados Unidos nunca concordou com isso. Grupos extremistas surgem, como o embrião da Al-Qaeda. Osama Bin Laden foi aliado dos Estados Unidos nesse período. Fim da Guerra Fria, esses grupos extremistas continuam a existir. Esse grupo, por exemplo, que é a origem da Al-Qaeda, se transforma na Al-Qaeda, não concorda, por exemplo, com a atuação dos Estados Unidos sobre os diversos fatores que existem no mundo, se volta contra ele. Aí nós temos atentado de 11 de setembro, nós temos a guerra ao terror, ocupação militar no Afeganistão. Caxemira, área que pertence, é uma região que tem áreas dentro da China, que não tem tanto problema, Índia e Paquistão. 2 guerras entre Paquistão e Índia por conta da Caxemira. Área extremamente importante, recursos naturais, nascentes dos rios Indo e Ganges, pessoal. Atualmente, o grande problema se encontra no território indiano, porque mesmo tendo um acordo de Sina, se eu não me engano, boa parte da população da Caxemira indiana é muçulmana. Eles querem que essa área seja anexada ao Paquistão. A Índia não deixa. A população fala que é reprimida pelo governo indiano, o Paquistão confirma. Então, um conflito, até mesmo nuclear, pode ocorrer entre Paquistão e Índia devido às Caxemira. Tibete, uma região que foi ocupada pela Índia já no século XX, em alguns momentos, e que é
colocado como território chinês, pessoal, onde nós temos grande quantidade de população de monges, pessoal, que seguem o Dalai Lama. Palestina, aí nós temos o movimento sionista, os judeus retornando a sua terra natal, onde é a Palestina, após a diáspora, muito tempo, eles vão comprar terras na Palestina, começam a se inserir na Palestina, começam a criar fazendas na Palestina e começam conflitos com os muçulmanos ou os palestinos. A ONU, para tentar resolver o problema, segunda metade da década de 1940, cria o Estado de Israel, um Estado judeu. Começam várias guerras, nós temos a guerra da independência, nós temos a guerra dos 6 dias, guerra de Yom Kippur, e assim por diante, pessoal, beleza? Estado Islâmico é um grupo autônomo, onde ele atua de forma própria com o objetivo de criar um califado a partir dos ideais do califa. Cria a partir de preceitos religiosos, beleza? Estado Islâmico atua principalmente na Síria e no Iraque. Pessoal, a Síria sofre muito pós-primavera árabe, aonde o país quase consegue depor o presidente Bashar al-Assad, mas devido ao apoio russo sobre o presidente, aliás, pelo ditador que já está lá há vários anos, ele resiste. Neste momento, temos também a inserção do Estado Islâmico dentro do território sírio. Atualmente, pessoal, a Síria é o país do mundo com o maior número de refugiados. Europa, País Basco, região ao norte da Espanha, com um pedacinho na França. Pessoal, o País Basco tem uma cultura completamente diferente, ele possui uma língua própria. A língua basca não vem do latim, é uma língua própria mesmo. O sonho deles é se tornarem independentes da Espanha. Pessoal, durante o século XX ocorreram vários problemas em relação à Espanha e País Basco, inclusive acusações de que a Espanha repreendia, maltratava a população do País Basco. Atualmente, se dá uma maior liberdade à região do País Basco, o que ameniza um pouco os conflitos. Catalunha, aí sim o bucho pega. A Catalunha é a principal região econômica da Espanha. Maior concentração de indústrias, maior concentração de riquezas, e se vê como sendo sugada pela Espanha. Os catalães falam, nossa, nós movemos a Espanha e a Espanha não faz o mesmo por nós. Querem separar da Espanha. O governo espanhol não permite. Mas a questão é, todo mundo sairá perdendo se isso acontecer. A Catalunha vai perder empresas espanholas, a Catalunha vai perder acordos comerciais, a Catalunha tende a ter uma diminuição de sua economia. A Espanha perde sua principal área econômica, a Espanha perde uma área estratégica, a Espanha tende também a enfraquecer economicamente. E por último, pessoal, mas não menos importante, Crimeia, uma pequena península ao sul da Ucrânia, aonde em 2014, devido a questões políticas, o povo começa a se revoltar em relação ao governo ucraniano. O problema, Crimeia, 80 a 90% da população de origem russa. A Rússia interfere, ocupa Crimeia e começa o conflito da Crimeia. Pessoal, me desculpem, essa é a forma de falar todos esses conflitos. Imagina que já deve ter 10 minutos de vídeo. 10 minutos de vídeo, eu acho. Beleza? Então vamos às atividades, pessoal. E eu até esqueci de colocar bonitinho. 1. Na esteira da discórdia entre judeus e palestinos, nos territórios por eles disputados, está o movimento sionista, ou seja, vamos voltar, vamos criar um Estado judeu, apontado por muitos como um dos principais elementos relacionados ao aumento das tensões entre ambos os lados da questão. De toda forma, o sionismo não é a causa do problema em si, mas um de seus fatores históricos mais importantes. O que é o sionismo e qual a sua relação com o conflito palestino? Pessoal, o sionismo é justamente a junção dos judeus para criar um Estado próprio. Se pensar em Argentina, se pensou em Moçambique, escolhem a terra natal de onde eles fugiram no Império Romano, beleza? E a relação, pessoal, é que com a concentração de judeus se cria o Estado de Israel, que começa o conflito entre palestinos e israelenses. E uma série de guerras daqui para lá. Pessoal, eu tentei ser o mais breve possível nas respostas, tá? 2. Quais os principais fatores responsáveis pelos conflitos no continente africano? Pessoal, neocolonialismo, diferentes povos em um mesmo território para dificultar que esses povos se organizassem, povos inimigos no mesmo território, a partir do momento que esses países se tornam independentes, quem vai governar? Um povo A, um povo B, um povo C? Conflito. Outra questão, Guerra Fria. Os governos da União Soviética e dos Estados Unidos querendo que esses novos países sejam aliados deles. De que forma? Financiando determinados grupos que o beneficia. Conflitos sendo financiados pela Guerra Fria. Beleza? Questão número 3. Pessoal, esqueci mesmo de fazer. Agora já era. Vamos lá. Associe os conflitos africanos aos seus respectivos países. 1. Conflito de origem religiosa, iniciado em 2009 pelo grupo
terrorista Boko Haram vitimou mais de 15 mil pessoas. Pessoal, falou em Boko Haram 2009, temos que pensar em Nigéria. 2. Guerra Civil realizada em 90 e 94. Falou 94, pessoal, pensa Ruanda, onde o pau quebrou mesmo, entre os Tutsis e os Hutus. Beleza? Os Tutsis eram mais altos, mais magros, os Hutus mais parrudos e mais baixos. 3. Conflitos motivados por vários grupos armados que culpam o governo de discriminar grupos minoritários. Mali. 4. Com 2 décadas de violência e guerras internas entre o governo e terroristas, esse país tem gerado o maior fluxo de constantes refugiados deslocados internos. Ou seja, pessoal, deslocados dentro do seu território. É a Somália. 4. Quem são os refugiados? Pessoal, refugiados são pessoas que fogem, que saem do seu local de origem, ou se desloca dentro de uma região para outra, ou para outro país. Perante os direitos universais, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, pessoal, toda pessoa tem direito a refúgio, desde que seja perseguida, desde que esteja passando naquele momento um conflito, ou que tenha sua vida em risco. Isso faz com que o refúgio seja algo legal. Porém, vários países recusam, principalmente os países desenvolvidos recusam refugiados com medo de gerar problemas sociais. E um dos grandes problemas é sérios problemas sociais como pobreza e a xenofobia. Beleza? Atividade número 5. A busca incessante pela independência promoveu o surgimento de movimentos nacionalistas importantes nas últimas décadas, dentre eles os movimentos basco e curdo. Descreva a luta desses 2 povos e as consequências. Pessoal, essa questão é gigante. Eu reduzi ao máximo. Pessoal, curdos, cerca de 30 milhões de pessoas, pós-Primeira Guerra Mundial, ficam sem território, ficam divididos em 5 países. Eles lutam pela criação de um próprio país e atualmente também lutam contra o Estado Islâmico. País Basco, norte da Espanha, um pedacinho da França, luta por igualdade, luta por um país próprio, devido à sua cultura própria. Atualmente, pessoal, está mais tranquilo o conflito do País Basco, mas ele não se sente pertencente à Espanha devido a essa cultura tão distinta. 6. O conflito interno na Colômbia dura mais de 50 anos e deixou cerca de 250 mil mortos. Sobre esse conflito, descreva os seus participantes, suas ideologias, como eles financiavam suas atividades e qual a realidade de hoje. Pessoal, quando nós pensamos isso 50 anos atrás, temos que pensar nos cartéis. O mais famoso cartel de Medellín, Pablo Escobar. Pós incessante ação dos Estados Unidos sobre a Colômbia, forte interesse dos Estados Unidos sobre a Colômbia também, você observa o surgimento, o surgimento, o fortalecimento de grupos extremistas de esquerda que vão contra os Estados Unidos, que querem empregar o socialismo no país, como é o caso da FARC e do ELN, beleza? Isso fez com que eles atuassem a partir do narcotráfico para se financiar, a partir de sequestro, a partir de atentados. Pessoal, em contrapartida surge um grupo paramilitar de direita, o AUC, que tem como objetivo justamente cessar as Farc e a ELN. Para quem assistir Narcos, vai ver que isso daqui aparece lá. 7. Analise as assertivas abaixo referentes a Caxemira. Assinale V as verdadeiras e F para falsa. A Caxemira é uma região disputada pela Índia quanto pelo Paquistão. Verdade. Em virtude de localizar-se nessa área nascentes dos rios indo-gangues, além de outras razões. Corretíssimo. Além, por exemplo, de boa parte da população ser muçulmana, mas está no território indiano e assim por diante. Índia e Paquistão travaram 3 guerras desde a independência da Inglaterra. Pessoal, na realidade, talvez tenha uma 4ª, mas não foi ao ponto de ser declarado guerra, mas algumas pessoas chamam de 4ª Guerra Indo-Paquistanesa. Mas, na realidade, são 3, onde as 2 primeiras são devido a Caxemira e a outra nem tanto. Então, correto. A Índia controla 40% da Caxemira, Paquistão 1/3 e China o resto. Isso daqui é um pouco controverso, porque a Índia controla 42%, mas o Paquistão 37%. E a China o resto, que é bem menor. Então assim, mas ok, correto, pessoal. Vamos colocar correto porque é uma aproximada. Os muçulmanos são maiorias na região, verdade. Há 12 anos começaram a lutar pelo separatismo num conflito que já matou mais de 33 mil pessoas, verdade. O Paquistão quer o plebiscito, a Índia prefere mediação internacional, corretíssimo. 8. Faça um breve resumo, olha o tamanho dessa questão também, sobre o que é, como surgiu sua ideologia e prática do Estado Islâmico. Pessoal, o Estado Islâmico surge em 2014, ele busca a criação de um califado, ou seja, um califado próprio, um território próprio, um Estado próprio, sobre a lei islâmica
a partir do califa. Ele atua com os princípios religiosos e atua com os princípios da jihad. Cuidado, guerra religiosa, né? Se eu não me engano, é guerra santa, agora fugiu o termo correto de jihad. Pessoal, de acordo com povos islâmicos menos conservadores, a jihad não é isso. A jihad seria levar a palavra do islamismo para frente. Extremistas não, jihad é você matar, jihad é você impor. Então, o Estado Islâmico pensa na jihad dessa maneira. O Estado Islâmico chegou a ocupar uma parte considerável do território sírio, hoje em dia já não ocupa tanta coisa assim, mas e também do Iraque, e ele atua a partir de ataques terroristas, um grupo terrorista. E 9, para finalizar, explique por que a Crimeia vive intensa instabilidade política. Pessoal, devido a questões do governo com a população da região, população, grande maioria de russos, e além disso, uma região estratégica, beleza? É uma região bem estratégica, controle de algumas rotas comerciais. Tranquilo? Pessoal, essa semana, como eu falei, eu tinha que fazer assim mais rápido mesmo, porque senão nós teríamos um vídeo muito longo. Perdão por ter falado um pouco mais alto, por não ter... um pouco mais alto não, um pouco mais rápido por não ter brincado, mas é porque é um vídeo muito denso. Qualquer dúvida, pessoal, estou disposto nos comentários e prometo, vídeo 1, semanas do volume 7, voltamos à normalidade, beleza? Forte abraço, tamo junto, é nóis.